Brasil abriga cerca de 20% das espécies de plantas conhecidas no planeta. No entanto, ainda é alta a importação de produtos resultantes de plantas medicinais. Cerca de 70% do mercado brasileiro é controlado por multinacionais. O Paraná é o maior estado produtor. A descoberta de novos princípios ativos e o crescente consumo e valorização de produtos naturais e hábitos saudáveis tornam o segmento atraente. O projeto Qualifito, desenvolvido pela Embrapa, está avaliando a identidade botânica, parâmetros químicos e agronômicos de diferentes plantas medicinais para a obtenção de material genético padronizado para a utilização no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS. Aqui no Rio Grande do Sul, também há projetos desenvolvidos por diferentes instituições. Um deles é o Relógio da Vida da Emater, que tem sido levado a várias feiras agropecuárias. Em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, uma universidade adaptou o projeto e criou o Fitos, que vem chamando a atenção da comunidade e dos estudantes. O queridinho dos gaúchos que precisa apenas de água quente e erva mate, mas que pode ter também um toque de mil-folhas, alcachofra, sálvia. A pequena horta fica assim, em meio ao campus de uma universidade privada, aberta para que a comunidade acadêmica possa colher as plantas. Ele fica muito próximo ao chimarródromo, né? E aí a pessoa pode preparar o seu chimarrão no chimarródromo e vir aqui no relógio buscar uma planta medicinal. Além do chimarrão, as plantinhas também podem ser utilizadas para fazer chá. Na placa, sugestões de horários, que se seguidas, podem trazer ainda mais benefícios à saúde. Foi assim que o Projeto Fitos ficou conhecido também como Relógio da Vida. As indicações mostram a eficácia terapêutica para cada parte do organismo, a partir de um estudo da Emater. Então a gente fez essa adaptação, né, do relógio do corpo humano da Emater e transformou ele para dentro da nossa realidade aqui na universidade. No chimarródromo, a água para lavar as ervas e fazer o chá ou o chimarrão. A ideia inusitada agradou alunos e visitantes. A gente faz o chimarrão aqui dentro, não precisa trazer tudo pronto de casa. Essa hora ali entre a 1 e as 3 da tarde é a hora do mil-folhas. E não tem jeito, a preferência para o uso das plantinhas é uma só. Essa daí vai direto pro chimarrão. Essa vai pro chimarrão. Para dar aquele gostinho, aquele tom final no chimarrão, né? O Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou um documento com informações inéditas sobre a cadeia da bovinocultura de corte no estado. O estudo vai oferecer, de forma gratuita, informações mercadológicas detalhadas sobre todos os elos da cadeia. Para falar sobre este documento, eu converso com Eduardo Antunes Dias, pesquisador do Nespro. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. A primeira pergunta é que muitos vêm fazendo, inclusive aqui ao Agroband. A pecuária gaúcha está perdendo espaço para a soja, para a agricultura, vem diminuindo a qualidade do rebanho, vem diminuindo o número. Isso é verdade no trabalho que vocês fizeram? Não, o nosso trabalho é retrospectivo, né? Então ele vem de alguns anos para trás. Mas isso não é verdade em relação a perder qualidade, isso não está acontecendo. O que ocorre é uma perda diária somente, mas a produção continua estável, como a gente pode ver nos números de abate, por exemplo. Então o que está acontecendo, na realidade, é um aperfeiçoamento da pecuária, pressionado em função da agricultura. Então, a palavra da ordem, inclusive, é que a pecuária ela tem que se tornar sustentável e tem que se tornar eficiente. Então, o que ocorre é uma perda diária, porém sem efeitos no número de abates e no número de nascimentos. Vocês também detectaram uma grande dependência do clima, porque aqui a gente tem meses muito frios e muito quentes. Como é que pode resolver essa situação para que o animal não perca muito peso, por exemplo? Pois é. Isso ficou muito claro nos gráficos que demonstram o peso e bem como o preço do boi gordo. Ele é sazonal, ou seja, na época de inverno existe uma menor oferta e os preços, na realidade, seguem a velha lei da oferta e da procura. Né? Então, chega no inverno, tem menor oferta em função dos fenômenos climáticos e falta de alimentação para os animais. Isso é fácil, a questão de ordem é intensificar o sistema. Então, é possível, por exemplo, o governo do estado já fez aí um plano para irrigação, é possível manejar melhor
mais adequadamente as pastagens e as forragens para ter uma melhor oferta durante os períodos de estresse hídrico ou de inverno. Nesse manejo, qual seria a melhor recomendação? A melhor recomendação é trabalhar principalmente com a pastagem, manejar melhor a pastagem. Ainda é muito embasada na pastagem natural e o pecuarista ainda vê isso como um serviço quase que gratuito que não ocorre. Então, inclusive com a questão da pecuária agrícola, o pecuarista tem que se tornar um agrônomo antes de mais nada, porque o que alimenta ele produz carne, mas o que alimenta o gado é a pastagem, é um vegetal. Então ele tem que manejar muito bem essa pastagem, escolher adequadamente quais são os tipos, as espécies dessas forrageiras, fazer um manejo adequado em termos de pressão, de alimentação, de pastejo, para que tenha oferta durante todo o tempo. Nós temos a tradição de alimentar o nosso rebanho bovino com campo nativo. Esse é o Pampa do Rio Grande do Sul e faz a diferença, inclusive, na hora de vendermos a nossa carne. A gente está perdendo essa condição, nós precisamos fazer essa suplementação, nós precisamos agregar mais na alimentação desse rebanho, ou nós podemos manter uma qualidade melhor nesse campo nativo? Não, é possível manter a qualidade melhor no campo nativo, mas também é possível fazer, né, uma sobressemeadura, né, com algumas espécies que têm maior produção. Quais as que se adequam melhor dentro do estudo de vocês? São as que já são feitas hoje em dia, as EVEM, principalmente no inverno, que se faz sobressemeadura. Então, não existe nenhuma novidade em relação a isso. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada, tem que se aplicar. Isso que é preciso fazer, se aplicar e se fazer o correto manejo também, porque isso exige tempo, demanda trabalho para isso. Então, não é só questão de fazer, por exemplo, uma sobressemeadura, mas não cuidar, por exemplo, da fertilidade do solo ou tentar evitar uma degradação daquele solo ou não cuidar também do número de animais que tem por área. Então, na realidade, é um manejo complexo de várias variáveis e constante, né? Então, o que precisa hoje em dia é tornar a pecuária um pouco mais profissional em termos de gestão, em termos de cuidados que tu tem com todo aquele manejo dos animais. Vocês avaliaram também as mesorregiões do Rio Grande do Sul. E onde temos hoje uma maior concentração do rebanho bovino, de onde pode migrar, como é que pode se fazer esse desenho ou redesenhar a nossa pecuária? Esse foi também um resultado bem interessante. Na realidade, nós conseguimos comprovar muitas observações que nós já vemos por aí. Então, a região sudoeste é a que tem a maior população de bovinos, e seguido da região do noroeste, que são as regiões já características de pecuária. E o relevo é determinante para o tipo de atividade. Então, a pecuária acabou ficando nessa região em função das suas características de relevo e de vegetação. O que acontece, e que ficou bem claro em alguns gráficos de abate, é que existe essa queda natural no número de abates no inverno e uma migração do abate sair para a região noroeste, que é justamente no período de pousio aí de soja e de milho. Então, essas regiões acabam fazendo uma criação naquele período ali que seria a janela de produção e engorda e suprindo, então, inclusive, a produção de carne para períodos críticos. E o que a gente chama de passeio do rebanho da metade sul para a metade norte ou vice-versa, para fazer a terminação, para aproveitar a resteva das lavouras, como é que isso aparece na pesquisa? Exatamente dessa maneira que eu coloquei agora, né? Então, na realidade, assim, a gente pega por mesorregiões, então a gente pega muito a sudoeste e a noroeste, né? Não pegamos tanto sul como norte, é sudoeste e noroeste. E é muito claro ver isso pelos gráficos, que o número de abates no inverno, ele aumenta, e o número de transporte de animais no inverno, em julho, principalmente, aumenta em função disso. Quando tem essas áreas de pousio, então os animais dessa região mais ao sul, sudoeste, acabam migrando para essas regiões ao noroeste. Vocês detectaram também os ciclos de valorização da carne, do rebanho, e nós estamos vivendo um agora. O melhor ciclo de todos. Nós tivemos um ciclo que foi de novembro de 2010 até mais ou menos julho de 2012, e que teve um preço muito interessante, e novamente aí a partir aí de janeiro de 2013 nós começamos de novo num ciclo com valores mais altos ainda. E a tendência de continuar? Os gráficos não demonstram nenhum indicativo de queda. A gente sabe que o preço vem caindo agora um pouco, mas a gente não tem indicativo se ele vai cair a patamares mais baixos dos anteriores. A grande dúvida é se ele vai sustentar ou não. Por enquanto, os gráficos não demonstram isso. 30 segundos. E o confinamento aparece no trabalho?
O confinamento não aparece no trabalho, mas ele é talvez uma solução interessante e estratégica para períodos exatamente de entre safra, para fazer um confinamento estratégico para manter a produção durante o ano. Muito obrigada ao Eduardo Dias, do Nespro, que conversou conosco sobre esse trabalho que vai ser atualizado a cada 6 meses. O Agroband fica por aqui. Amanhã você confere a reprise do programa às 7h30 da manhã na tela da Band. E não esqueça, domingo é dia de exercitar a democracia nas urnas. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo sábado.